Oi gente, meu nome é Ana Pérez, eu sou escritora e roteirista de terror e hoje nós vamos falar sobre o caso que vai ser explorado no quarto filme do Invocação do Mal. Mas primeiro eu quero dar as boas-vindas a todos os novos inscritos no canal, seja pelo vídeo passado do React, seja pelos shorts do Bebê Reborn e tudo. O canal cresceu muito ultimamente, então eu só quero agradecer a todos que se inscreveram e espero que gostem desse vídeo. Então, o caso do Invocação do Mal 4 é sobre a família Smurl. Já teve várias adaptações de séries e filmes desse caso. Inclusive, tem este livro aqui que fala da Dark Side, que fala toda a história do caso, que eu ainda não consegui ler. Mas eu vou fazer uma resenha desse e mais dos outros dois que eu tenho dos Warren, que eu já li. E daí eu vou fazer mais uma resenha crítica, o que eles inventaram, o que eles, né... Não inventaram, mas quais foram as liberdades criativas que eles tomaram nesse livro, agora sabendo dos dados do caso. A primeira coisa que eu acho que é importante ser falada aqui no trailer do Invocação do Mal 4, uma das coisas que eu mais gostei do trailer, inclusive se você ainda não viu, o react que eu fiz tá bem legal, vou deixar aqui o link, e é que eles falam que é o último caso dos Warren, e não foi. Então isso eu já fiquei meio... não entendi. Mas tem vários elementos dentro desse caso que eu acho que fazem sentido eles terem escolhido ele. Embora tenha um elemento que é no final do caso, então sem spoiler, que eu acho que vai ser meio difícil pra eles fazerem no filme. E como tem muitos vídeos sobre esse caso, eu vou fazer uma análise, assim, mais sobre os motivos pelos quais eu imagino que eles tenham escolhido esse caso, os produtores, os diretores, pra ser o último do Invocação do Mal. Esse é um caso antigo, é um caso dos anos 70 e 80, então já tem muitos vídeos sobre esse caso na internet, então eu não quero ficar falando a mesma baboseira que todo mundo já falou. Então eu vou, sim, mostrar alguns dados desse caso e falar da história dela, desse caso no geral, mas eu vou entrar mais nessas partes técnicas do porquê que esse é o último filme de uma franquia tão importante. Esse caso aconteceu de 1974 a 1987. Ela envolve a família Smurl, em que a Janet e o Jack, que são os pais, eles eram católicos devotos, eles amavam o lugar onde eles moravam, mas infelizmente teve uma enchente que forçou eles a sair da casa deles e se mudar para uma outra casa. As pessoas estão comentando muito no trailer que tá muito parecido as pessoas reais, dos atores e na ambientação que eles fizeram no trailer, que não é o que aconteceu nos últimos 3 filmes. Então isso eu achei bem interessante, que eu vi várias pessoas comentando, nossa, eles são muito parecidos. Isso realmente, eles, até os cabelos, né, os estilos de cabelo, o estilo de roupa tá muito parecido mesmo. Então eles tiveram que ir pra essa outra lugar, que é na Pensilvânia, uma cidadezinha na Pensilvânia, e eles compraram essa casa que já tinha 90 anos. E começaram a fazer o quê? Reformar a casa. E quem é espírito ou é ligado nessa parte espiritual ou sobrenatural desses casos, que todo mundo adora falar, sabe que reformas muitas vezes são, né, o que dão o start, o que dão o início dessas assombrações. Por quê? Porque tem espíritos, né, na casa, dormentes, e tu começa a mexer na casa, começa a movimentar a energia, quebrar a parede, quebrar aquilo, e isso acaba gerando muito desconforto para essas entidades, então elas começam a agir. Assim como todas as assombrações, os primeiros acontecimentos foram bem tranquilos, assim, tipo, algumas coisas sumiam, e tinha esses odores horríveis ao redor da casa, que quem sabe o enxofre, cheiro de enxofre geralmente corresponde a uma entidade demoníaca. Mas assim, eles estavam bem na vida deles, as 2 filhas deles estavam indo bem no colégio, eles estavam bem, então coisas estranhas acontecem em todos os lugares, né? Isso é o que todo mundo falou, que entrou no filme de terror, se deu mal depois. E daí coisas mais sinistras começaram a acontecer, que a Mary, que é uma das filhas, e a Janet começaram a ouvir as vozes uma da outra como se elas estivessem chamando uma pela outra. Também achavam que estavam ouvindo discussões dos pais. E daí começou a escalonar para vultos pretos passando pela casa e tal. Uma das filhas foi empurrada da escada. E também eu não vou entrar em detalhes, tem relatos de abuso sexual que teriam sido feitos pelas entidades na Janet e no Jack. E daí a Janet estava grávida e ela deu à luz a 2 meninas gêmeas, e daí que as coisas começaram a ficar horríveis. Inclusive no dia da primeira comunhão de uma das filhas, elas estavam a Janet e a filha estavam na sala assim arrumando ela, e caiu uma luminária e cortou a menina. Assim, tipo, ela tem uma cicatriz e tal.
começaram a ter pontos gelados dentro da casa, as luzes piscavam. E daí, infelizmente, o cachorro dele sofreu muito. O cachorro dele era jogado contra as paredes em vários ambientes. A Janet falou que ela foi levantada por esse espírito invisível e, tipo, ela ficou pendurada vários metros do chão. E até os vizinhos começaram a perceber que tinha algo errado, porque eles ouviam voz e ouviam barulho vindo dentro da casa dos Smurl, enquanto eles não estavam. Por serem católicos devotos, então o que a Janet e o Jack fizeram? Entraram em contato com a igreja católica, e muitos padres, né, vieram benzer a casa, mas nada melhorava. Nisso eles começaram a falar com algumas emissoras de jornal sobre o que estava acontecendo, e isso começou a criar uma rixa entre eles vizinhos, porque começou a ter muita gente no bairro deles, por um motivo horrível, né, que era uma assombração. Então começou que os vizinhos começaram a brigar com eles também, jogar tijolo na janela, enfim, as coisas escalonaram bastante. E essa parte tá no trailer do Invocação do Mal, que acho que quando eles abrem tem um monte de gente na frente da casa, que inclusive a casa que eles usaram é muito parecida com a casa. Não sei se eles mandaram construir. Muito parecida com a casa real. E muita gente dizia que eles estavam fazendo isso só pra ganhar dinheiro, enfim, embora, pelo que eu dei uma olhada, eles não ganharam nem um centavo com o que aconteceu, nem dos filmes, nem dos livros, enfim. E então chegam os nossos queridos Warrens, que foram indicados pra família Smurl. A Lorraine, a teoria dela foi que a família foi atacada por essas entidades, que já estavam na casa dormentes por eles serem muito católicos e ficar praticando de novo, ler a Bíblia, rezar, enfim, que isso teria incomodado essas entidades e por isso eles estavam sendo atacados. Então não foi algo que eles trouxeram pra casa, muito pelo contrário. Eles identificaram 4 entidades. Uma mulher idosa, que aparece no trailer. Uma jovem, um homem que teria matado a sua família e um demônio. Por que eu acho que eles escolheram esse caso para a Invocação do Mal 4? Quando tem uma franquia, principalmente no cinema, mas também em livros, você tem que sempre escalonar. Então, o que eu quero dizer com isso? O problema do segundo livro nunca pode ser igual ou menor do que do primeiro livro, porque a gente já passou por aquele problema, então o vilão sempre tem que ser pior. Então vamos lá. Primeira Invocação do Mal 1, a gente tem uma bruxa, uma entidade dentro da casa, que possui uma pessoa. Na Invocação do Mal 2, a gente já tem a freira, já tem o Valak, que é um demônio, e mais o homem torto lá, tem mais umas coisas acontecendo. No terceiro, a gente também, de novo, tem um demônio, tem possessão, mas agora eles não estão mais dentro de uma casa, eles não ficam presos dentro dessa casa. Eles saem, o demônio pega o guri em qualquer lugar que ele esteja. Então, tu tem uma clara escalonação. Eu estava preocupado com esse quarto filme, porque eu fiquei, como é que eles vão escalonar disso? Sim, eles voltaram pra dentro de uma casa, que é o que todo mundo... Muitas reclamações de Invocação do Mal 3 é por causa disso. Embora eu seja uma defensora de Invocação do Mal 3, sempre você. Mas agora nós temos 4 entidades ao mesmo tempo, e uma delas demoníaca. Então funciona esse caso, embora, né, tenha aquele elemento que eu não sei como é que eles vão fazer, mas isso é mais pro final do caso. E eu acho que é um caso que foi muito divulgado também. Então eu acho que por esses motivos eles escolheram esse em específico pra fazer o corte. Então a assombração, ela evoluiu pra coisas como poltergeist, tiveram vários exorcismos feitos por padres que os Warren conheciam na casa, mas nada adiantava. E daí os Smurl fizeram o que qualquer pessoa faria, que é eles se mudaram. Mas os problemas foram com eles, estava agora preso a ele. Que é uma coisa que nós que vimos Invocação do Mal 1 sabemos, porque a Lorraine fala isso pra família, né? Que não adianta se mudar quando essas coisas grudam em ti, elas grudam em ti. Em 1989, o Vaticano falou, bom, já tem, né, provas o suficientes, então eles mandaram um padre deles pra lá. E a princípio, a coisa funcionou. O porquê que esse padre funcionou e os outros não funcionaram, não saberia dizer, mas foi isso que aconteceu. Então, vem o detalhe que me intriga dessa escolha para a Invocação do Mal 4. Os Warren não solucionaram o caso. Esse caso é conhecido por eles não terem conseguido solucionar. Sim, depois o Vaticano mandou, mas não foi a Lorraine nem o Ed que fizeram o exorcismo que funcionou. E assim, tu terminar uma franquia grande como a Invocação do Mal 4, com um caso que não foi solucionado pelos teus heróis, pra mim é uma lição ousada. Eu não sei se eles vão mudar o final. Eu não sei. Eu tô realmente muito curiosa pra saber. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele é um pouco diferente dos outros, mas eu me diverti muito pesquisando e, né, vai vir a resenha. Não é o fim da Invocação do Mal nesse canal, muito pelo contrário. Semana que vem já vai ter um novo react, que eu vi que vocês gostaram bastante disso. E sem muitos spoilers,
posso falar isso? Vai ser sobre... Vamos voltar a uma cidadezinha pequena em que é bom ficar longe de bueiros. Vai ser na HBO. Então, é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que tem todos os vídeos quintas e posts na comunidade e shorts toda semana também. Obrigada, nos vemos semana que vem com mais um react bem assustador.